Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8. E o nosso tema é Naamã é curado da lepra. Irmãos, essas lições que nós estamos aprendendo nesse trimestre são um tipo de mensagens ou tipo de estudos bíblicos que normalmente a gente escuta com frequência, conhecemos as histórias, então fica fácil para nós compreendermos algumas questões que vão ser mencionadas. Aqui no nosso textuário que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nós vemos que Naamã, ele foi obediente, à palavra do profeta, aquilo que o Deus tinha usado o profeta para dizer. E ele também foi obediente à palavra da menina, ao qual Deus usou aquela menina para falar para ele. Acerca que existia um homem de Deus lá e que aquele homem de Deus poderia ajudá-lo acerca do seu problema, da sua lepra. E ele, claro, meus irmãos, ele ouviu, mesmo não acreditando muito, mas o desespero o levou a Israel para quê? Para que ele pudesse ser curado. Mesmo que o profeta nem o recebeu, falou, olha, fala para ele ir lá e se banhar no Rio Jordão, ele obedeceu, se banhou. Porém, ele se banhou, mas lá tem tantos rios bons, tem a Bani Farpar, por que vai ver esse Rio Jordão? O Rio Jordão, meus irmãos, era tido como um rio poluído, um rio não tão bom assim, mas ele teria que ser no Rio Jordão que o milagre aconteceria, e um dos seus generais, um dos seus companheiros, ele falou, não, uma coisa assim, que o profeta te pedisse isso, aquilo você não faria, mas está pedindo isso, vai lá e se banha 7 vezes, como ele está falando. E ele fez isso e foi curado. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Como aconteceu com Naamã, Deus fez aquilo que Deus queria fazer, da forma que Deus queria realizar. Se Deus vai realizar um milagre na nossa vida, é da forma dele, é do jeito dele, é como ele quer, não como nós queremos que ele faça. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e versículo 25 ao 27, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Era um homem de outra nação, era um homem de outra nação, era um homem da Síria, era um homem de outra nação, da Síria. Mas nós vemos o quê? Que Deus usou ele para dar livramento para aquele povo. Então Deus amava aquele homem, queria dar uma chance para ele ele ter uma qualidade de vida melhor. E foi por isso que Deus usou a menina para falar com ele e depois ele ir até Israel. Aqui na nossa introdução, a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Então ele teve que se rebaixar, se humilhar, para alcançar o quê? A cura. Tem muitas pessoas que preferem, meus irmãos, ir para o inferno do que se rebaixar para obter a salvação. Tem muitas pessoas que preferem morrer daquela doença do que se rebaixar para obter a cura. Tem muitas pessoas que preferem ficar desempregadas, ter a sua vida financeira destruída, do que se colocar à disposição de se rebaixar mediante uma situação. Então veja que esse homem aqui traz um grande ensinamento para nós, que mesmo na sua grande posição, que claro, para Deus não existe isso, mas para nós existe, mesmo na sua grande posição, ele se rebaixou, ele tinha que se rebaixar para obter a cura. No tópico 1, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cujo capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. É por isso que, quando a gente puder ajudar o nosso inimigo, nós temos que ajudar. Assim como aconteceu. Porque aquela menina que falou com ele,
era cativa, meus irmãos, na casa de Naamã. Ela era cativa, ela estava longe da sua família, longe dos seus pais, mas mesmo isso não deixou, não permitiu, né, que ela não exercesse em fazer o bem. Né? Não foi uma restrição para ela não exercer o bem, para que aquele homem pudesse ser verdadeiramente curado. Depois a gente não vê qual foi o desfecho da história, se de repente ele honrou aquela menina. Ele quis honrar o profeta, né? Mas que ele honrou aquela menina, devolveu aquela menina para a família, deu uma condição de vida melhor para aquela... Nós não temos o desfecho dessa história. A escrava, uma testemunha de Deus, né? Como a gente estava falando, era uma menina, era uma jovem que servia na casa de Israel. Mas, irmãos, repetindo, né, o que eu acho mais bonito dessa menina foi que mesmo ela, numa situação como estava, ela não desejou a morte de Naamã, porque ela podia falar assim, peraí, eu tenho um método, eu tenho um antídoto, né, para que ele pudesse, eu conheço alguém que pode curar ele, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar. Por quê? Porque eu tô aqui, eu tô sendo escrava nessa casa, por que eu vou falar? Tomara que ele morra. Ela não pensou isso. Né? Ela não pensou, talvez na sua inocência de criança, talvez, né, porque ela era assim mesmo. Eu acredito que ela era assim mesmo, porque a criança também é maldosa. Tem criança que também é maldosa. E pela idade que ela tem, por ela ser uma pessoa que limpava a casa de Naamã, talvez não era uma criança, talvez supostamente seja uma pré-adolescente. Mas nós vemos o que ela aprendeu, né, em colocar em prática, mesmo sendo por seus inimigos, né, que era um inimigo. Naamã era um inimigo, a Síria é um inimigo para Israel. Ela não deixou de praticar o bem, ela praticou o bem. Ela falou para ele onde era a fonte que ele poderia encontrar a cura. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. Olha, meus irmãos, Naamã, ele foi até o rei e colocou. Interessante que o rei também acreditou na menina. Falou, peraí, se você está acreditando então que você pode ser curado, olha, vai ser muito bom. Né? Como quem disse, vai lá fazer a tentativa. Que é bem provável que dê certo, mas você tem que fazer a tentativa. E ele foi, pediu lá humildemente, meus irmãos. Imagina um homem pensar, vamos pensar junto. Alguém teria coragem, de uma posição alta, chegar e falar para o seu rei aquilo que uma escrava, uma criança escrava está na sua casa, sugeriu que você fizesse? O mínimo que ele podia dizer no momento ali, Naamã podia falar que é coisa de criança. Eu vou falar isso pro rei, o rei vai me inchar o idiota, né? Mas o rei não o achou idiota, ele não achou que o rei o acharia idiota, e ele foi até o rei, pediu para o rei cartas. O rei não somente deu cartas, mas enviou presentes para o rei de Israel, para que ele pudesse ir lá e acessar, claro, passar pela fronteira sem ter nenhum problema, sem ele ser morto, porque vivia em guerra e teve uma paz ali momentânea, e ali para ele poder acessar, para ele poder ir até a casa do profeta. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim. Saberá que há profeta em Israel. Claro, o rei ficou morrendo de medo. Não, isso aí é apenas ele está vindo aí infiltrado. Não é? Não, eu não acredito nisso, não. Ele está querendo vir aqui para poder arrumar ocasião para invadir e acabar com tudo. Mas Eliseu entendeu o plano de Deus e falou: olha, não precisa rasgar sua veste não, manda que ele venha aqui que eu garanto, né? Claro, na autoridade de Deus, manda ele vir, que Deus vai me usar, né? Que eu creio, né? Eliseu pensando no momento, é providência de Deus que esse homem venha, para que ele possa ser curado e para que Deus possa ser adorado. A decepção e a cura de Naamã. Claro, Naamã ficou decepcionado, né? Porque Eliseu nem o recebeu. Ele pensou que Eliseu ia lá, ia colocar as mãos, ia fazer algo assim, né? Como muitos fazem hoje, né? Fazer algo assim místico, ou algo que chamasse atenção para que ele pudesse ter a cura. E não foi nada disso. Eliseu falou: olha, fala para ele, para ele se banhar lá no Rio Jordão. Eliseu não teve nenhum trabalho. Quando dá aquela pompa, Eliseu não se impressionou. É diferente de hoje, né, irmão? Porque se o pobre estiver doente,
o dito pregador, né? Ele nem ora por aquela pessoa, mas se for o rico, ele vai na casa, faz campanha, pede oração e faz, olha, meu amigo, e liga e se preocupa. Mas Eliseu nem se importou com isso, irmãos. E aquele um homem que podia deixá-lo financeiramente muito bem. Fala para ele se banhar no Rio Jordão. E aqui na parte 3, nós vemos Deus ainda opera milagres e não misticismos, né? Então nós vemos que Deus, ele usou, né? Ele usou a pessoa do profeta Eliseu para que pudesse falar para aquele homem onde ele poderia ser curado. E aquele homem foi curado. Porque ele foi obediente à palavra do profeta. Mas não é qualquer profeta, meus irmãos. Esses profetas aí que dizem, levanta a mão, eu profetizo. Nessa bobagem. Profecia séria, meus irmãos. Negócio sério. Não é coisa de ficar profetizando aos ventos, não. É profecia séria. Homem de Deus, que eu não sou contra a pessoa falar, eu profetizo, não, mas tem que ser na autoridade de Deus, não é ficar jogando palavras ao vento, não, tem que ser coisa séria. Você está mexendo com o povo, você está mexendo com o sentimento do povo, então tem que ter certeza naquilo que você está falando. Eu sou autoridade de Deus, porque eu tenho autoridade de Deus. Será que tem mesmo? Não estamos aqui para julgar, mas será que tem mesmo? Então tomemos cuidado com algumas coisas. Esse homem aqui, Eliseu, era um homem de Deus, que sabia o que estava falando, que sentia o que estava falando, que obedecia ao Deus que mandou ele falar. Então nós vemos a grande diferença. Geazi é acometido da lepra, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear, né? Quem não gostaria primeiro que as pessoas às vezes investem na cura do rico para poder alcançar um benefício, né? Isso a gente já sabe que tem. Mas agora o rico, né, o Naamã aqui, querendo presentear Eliseu, e Eliseu não era nem rico, irmãos. Eliseu tinha uma situação bem difícil, vivia de doações das pessoas, porque ele era profeta. Nós vemos que ele rejeitou os presentes. Eu não quero nada, o que eu fiz foi para a glória de Deus, e pronto. Não era, se ele aceitasse os presentes, meus irmãos, talvez não seria pecado nenhum, porque ele poderia investir na questão da escola de profeta, mas ele não achou prudente, né, aceitar aquilo daquele homem, porque com certeza, meus irmãos, tudo aquilo que aquele homem possuía, mesmo que Deus teve misericórdia por ele, alguns até, né, a gente faz pensar que aquela riqueza toda é bem provável que era oferecida e sacrificada aos deuses. Então por isso que Eliseu, eu acredito que um dos motivos que Eliseu não quis foi por isso. E que ele podia fazer muita coisa com o dinheiro do profeta, é uma opinião minha. Podia fazer muita coisa com aquele dinheiro, mas ele não aceitou. Porque ele quis colocar o quê? Para ele e para todos. Porque General Naamã, ele era reconhecido não somente em Damasco, na Síria ou em Israel, era conhecido por várias nações. Imagine agora que ele foi curado e também pagou tanto para ser curado. Não, para entender que em Israel existe um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, que cura sem esperar nada em troca. E que o profeta, ele tem a mentalidade do Deus Todo-Poderoso, que se dispõe a ser usado por Deus sem esperar nada em troca. Parte 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Irmãos, tem gente vendendo dom, tem gente vendendo ministério, tem gente vendendo pregação, porque pega o que o outro quer, dependendo do valor do investimento, a pessoa vai falar que quem um contratou quer ouvir, né? Então hoje, os homens estão se vendendo por tão pouco, meus irmãos, por tão pouco. Fica pedindo para pregar em igreja, pelo amor de Deus, me arruma uma agenda aí que eu preciso, eu tô aqui na cidade, tô numa prova, me arruma uma agenda aí. Então, meus irmãos, é complicado, porque a pessoa vai pregar o evangelho não é por amor ao próximo, mas por necessidade que quer se sustentar, e não somente sustentar, não somente quer ter luxo. Então a gente vê aqui que um grande exemplo de um profeta de Deus que não se vendeu. Ele poderia ter aceitado perfeitamente, mas ele não viu prudente, ele teve discernimento em saber que aquilo não era prudente em fazer, em aceitar aquela oferta.
Por ganância, Geazi é cometido da lepra. E a gente vê, meus irmãos, o que está acontecendo, o que aconteceu com Geazi é o que acontece com muitos. A pessoa pega aquilo que não é para pegar no momento que não é para pegar e acaba sendo acometido por aquilo que aquela pessoa foi liberta. Então nós temos que ter o quê? Discernimento em saber que quando é para nós fazermos algo e quando é para nós não fazermos algo. Geazi foi o quê? Ganancioso. Como você deixou tudo isso aí? Não, não pode, não. Eu vou lá, olha. E mentiu ainda, porque ele mentiu para Naamã. Ele mentiu para a comitiva de Naamã. E aí ele foi acometido daquela lepra. E a nossa conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, o Senhor opera milagres de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Ele reconheceu a Deus, ele reconheceu o Senhor como Deus, e nós vemos, meus irmãos, que eu creio que ele foi convertido, sim, que ele serviu a Deus. Eu estou dizendo só que a questão das riquezas dele, até aquele momento, provavelmente não eram riquezas provenientes do que de não sacrifício a outros deuses. É uma possibilidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não está inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe. Deus abençoe e fique na paz.